Bom, agora para a nossa atividade do EJA, módulo 3 do ensino médio, do primeiro bimestre, a gente vai ter as seguintes atividades. Então ele pede o centésimo número natural par não negativo. Bom, a gente precisa lembrar que o número par, ele começa do zero, ok? Então, esse é um problema que ele vai gerar, para alguns, alguma contradição, mas que eu acho assim, muito simples de explicar. O centésimo número natural par não negativo. Se ele tratasse com os números naturais não nulo, que é representado por asterisco, né, os números naturais não nulo, eu excluiria o zero. Quando eu diz o centésimo número natural par não negativo, primeiro que os números naturais, nenhum deles são negativos, todos são positivos. É uma PA que vai crescendo de 2 em 2, e se a pessoa começar a contar a partir do 2, que aí no caso, se você está trabalhando com números pares, se fosse não nulo, você não pode considerar o zero, teria que ser 2, 4, 6. Então por isso que eu acho que algumas pessoas têm errado, né? Têm entendido que não negativo é não nulo. A gente já sabe que os números naturais por natureza já não são negativos. Acredito que essa expressão ele queria dizer não nulo. Então eu tenho que começar a contagem da minha PA do zero, não do 2. Então vamos lá. Então seria isso aqui, ó, os números naturais pares. Vou botar NP aqui. 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai, até que ele quer que eu chegue aqui ao centésimo, representado por A100. Se você começar essa contagem pelo 2, você vai estar cometendo um grande erro. 0 é par, então não pode esquecer isso. Então, tirando essas polêmicas, agora a gente pode resolver. Então, meu primeiro termo, que é 1, é 0. A minha razão, como a gente está vendo, vai aumentando de 2 em 2, então minha razão é 2. E eu quero descobrir quem é o centésimo termo. Eu não sei quem é. Vou usar a fórmula de recorrência dos termos. A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então eu quero saber quem é o centésimo termo, é igual ao primeiro termo, que é 0, mais 100 menos 1 vezes a razão, que é 2. Então a 100 é igual a 0 mais 100 menos 1, 99. Então vai ficar 99 vezes 2. O centésimo termo, então, dessa progressão seria quem? 0 mais 99 vezes 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19. Qualquer coisa somada com 0 é ela mesma. Então, o centésimo termo seria 198. E muitos têm errado porque começa a contagem em 200. Então, o correto é a letra C. Próximo. No PG de 4 termos, a razão é 5. O último termo é 375. O primeiro termo dessa PG é... Bom, aqui existe várias maneiras de fazer. Mas primeiro vamos lembrar a fórmula de recorrência de uma PG. A índice n é igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então essa é a fórmula de uma PG. Que eu também posso usar o seguinte, para um termo de posição qualquer. A índice 1, se eu usar aqui um termo P, vai ficar Q elevado a n menos P. Claro que nesse caso o P, eu vou indicar, o P, a posição P, tem que ser menor do que a posição N. Bom, enfim, ele dá o seguinte, ele quer saber quem é o primeiro termo. Já vou colocar aqui, que eu não sei quem é o primeiro termo. Então eu sei que a razão é 5. E também sei quem é o quarto termo, porque ele diz que o último termo é 300. O último termo é o quarto termo, então é 375. Então vou usar a fórmula de recorrência.
a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Eu sei aqui quem é o quarto termo. Estou tentando descobrir quem é o primeiro, vezes a razão sei que é 5, e aqui vai ficar 4 menos 1. Eu já sei quem é o quarto termo, que é quanto? 375. Preciso descobrir quem é o primeiro termo, vezes 5 elevado a quanto? 4 menos 1 ao cubo. É de prática se você desenvolver esse produto para depois resolver. Só que quando você desenvolve esse produto, por exemplo, dá 125, aí você vai ter que dividir. Geralmente a pessoa não tem calculadora e aí dá um número muito grande. Então o que eu faço para resolver isso? Está aqui, ó, multiplicando, eu vou jogar para lá dividindo. Então eu posso concluir que o primeiro termo vai ser 375 dividido para 5 elevado ao cubo. 375 ele vai ser múltiplo de 5, né? Eu vou tentar decompor ele em 5. Quem é 375? Vamos tentar decompor ele. E aí vai ficar mais fácil de visualizar. Se eu pegar e dividir por 5, olha o que vai acontecer. Isso aqui, estou decompondo, é 5 vezes, eu vou dividir. Eu vou botar em evidência um 5 e vou dividir isso aqui por 5, para ver o que acontece. Olha lá, 37 por 5, por 7 vai dar 35. 35 sobra 2. 25 por 5 é 5. Então eu já tenho isso aqui. Dá para decompor de novo? Vou decompor de novo por 5. Termina em 5. Então vai ficar 5 vezes 5. 75 por 5. 7 por 5 é 1. Para 5, 2, 25. 25 por 5 é 5. Isso eu estou fazendo porque, para caso, a gente não tem a calculadora. E aqui, posso dividir ainda por 5 de novo. Então 5, 5, decompus outros 5. 15 por 5 vai dar 3. E 5 ao cubo, eu posso chamar de 5 vezes 5 vezes 5. Então cancela, 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 quem é que dá? 3. Ah, professor, eu não fiz desse jeito. Posso fazer do outro jeito? Eu desenvolvi o produto, achei mais fácil. Pode, você pode fazer sim, sem problema. Ó, 375. Desenvolve vai dar 125. Aí você vai ter que fazer a divisão. E geralmente a pessoa tem dificuldade de dividir com 2 números, quem dirá com 3. E aí qual é a dica que eu faço para você dividir com 3 números? Nesse caso, para você cortar caminho. A ideia é sempre ter uma ideia de você fazer da melhor forma possível. Bom, o que eu indico? Eu indico você fazer o seguinte, ó. Termina em 5. Ou você vai multiplicar isso aqui por 5, porque 5 vezes 5 é 25, ou vai multiplicar por 3. É um desses dois, para que esse final seja 5. Lembra? Eu estou multiplicando esse número de baixo para ter o de cima. Se o de cima está terminando em 5, significa que esse último algarismo ele tem que ser multiplicado por um número que vai gerar 5. Ou vai ser por 5, ou vai ser por 3. Bom, aqui está me indicando mais que seja por 3 por causa da frente desse número. Ok? Uma dedução. Então vou multiplicar 125 por 3 para ver. Se não for por 3, vai ser por 5. Então vou pegar 125 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. E 3 vezes 1, 3. Então assim eu descubro, sem precisar fazer aquela tabuada de dividir por 2 números, que isso aqui é igual a 3. Uma outra dica para quem quiser fazer de outra forma. Então aqui, 3. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses a juros simples. Qual foi os juros produzidos durante esse período? Então, juros simples. Juros simples é dado por J é igual a CIT sobre 100. Uma formulazinha do juros simples. C representa o capital, I representa a taxa e T o tempo que tem que estar de acordo com a taxa. Se a taxa estiver ao ano, o tempo também que está ao ano. Tem que ficar ligado nisso aí.
Então vamos recolher as informações que a gente tem. O capital empregado foi de 1.200, de acordo com o enunciado. A taxa foi de 2% ao mês, então tem que botar aqui AM, né, representa o mês. E o tempo foi durante 14 meses. Então tá tudo aqui, ó, batendo. Então não precisa fazer transformação nenhuma. Então vamos aplicar agora. J igual a CIT, capital 1.200 vezes a taxa que é 2 vezes o tempo que foi 14 sobre 100. Posso cortar, posso cortar, posso cortar, posso cortar. Então aqui você vai ter 12. Novamente, a gente não vai usar calculadora. 12 vezes 2, 24. Você vai ter 24 vezes 14. Dica, para não usar calculadora. Ó, e também eu não gosto de fazer esse tipo de cálculo aqui, né, por uma casa. A gente vai fazer isso mais rápido. 24 a gente pode chamar de 10 mais 4. Qualquer coisa multiplicada por 10 é ela acrescida zero no final. Ou seja, aumenta 10 vezes o valor dela, de 24 vai passar a ser 240. Agora só falta multiplicar isso aqui por 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. E somam 6, 13. Vai 1, 3. Então, os juros nesse caso vai dar 336. Então, quem é? Letra A. Próximo. Um investidor aplicou a quantia de R$ 500 em um fundo de investimento que opera um regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era 560. Qual a taxa de juros desse investimento? A primeira coisa que a gente precisa saber é que montante é o capital que você investiu mais os juros. Isso aqui é muito importante. Então ele está dizendo o seguinte: ele aplicou uma quantia de 500. Esse foi o capital. Então tem o capital. Capital foi quanto? 500. Investimento que opera regime após 6 meses. Ele deu o tempo. O tempo foi de quê? 6 meses. O que mais ele deu? Ele deu que o montante é 560. Então o montante, nesse caso, foi 560. Com o montante, a gente consegue descobrir os juros que a gente precisa usar, né? A fórmula que diz que J é igual a CIT sobre 100. Quem no caso aqui é os juros empregados. Se a gente está dizendo que o montante é igual ao capital mais os juros, isso significa que os juros, obviamente, tem que ser o montante menos o capital. Então tem que fazer isso, tem que descobrir quem é os juros aqui. Ele está implícito. Eu não precisava fazer a conta porque é só você pensar. Era 500, foi para 560, então os juros foi de R$ 60. Aumentou quanto em relação ao capital? Quanto que rendeu de juros? De 500 foi para 560, mas se você quiser você pode fazer também o cálculo que é simples. Ó. Matemática é simples, montante 560 menos 500. E de fato a gente está vendo que só aumentou quanto? 60. Perfeito. Feito isso aqui, agora eu posso fazer a substituição. Eu tenho juros nesse caso, que é 60, igual o capital é 500, vezes a taxa que eu quero descobrir. Eu não sei quem é a taxa. Quando ele pergunta da taxa, é porque é uma informação que eu não tenho, que eu devo descobrir. Vezes o tempo. O tempo foi de quanto? Foi de 6 meses. Isso dividido por 100. Bom, para facilitar a gente sempre pode cortar aqui, ó. Então vai ficar 60 igual a 5 vezes I vezes 6. Então eu faço 5 vezes 6, 30. Isso aqui dá 30. 30 o quê? 30i. Tá aqui multiplicando? Jogo para lá dividindo. Então posso informar que a minha taxa vai ser 60 dividido por 30. A minha taxa vai ser 60 dividido por 30. É a mesma coisa que 6 dividido por 3. Vai ser 2. 2 o quê? 2% eu tenho que informar. Se o meu tempo rendeu em meses, então essa taxa de 2% ao mês.
Então foi de 2%. Última questão. Dada as matrizes, na verdade aqui deve ter alguma falha, mas essa aqui é uma matriz do tipo 0, 1, 5, 4. E eu tenho que somar com a matriz B, que é 2, 0, 2 e 1. Bom, o que é somar matriz? A gente soma matriz elemento por elemento. Então a matriz A mais B, eu vou obter somando 0 com 2, 2. 5 com 2, 7. 1 com 0, 1. 4 com 1, 5. Essa aqui é a matriz soma. 2, 7, 1 e 5. Está embolado aqui, mas é a B. A A seria isso aqui. Esse aqui é o limite da A. Essa aqui é B, ó. Ok? Então seria essa matriz. Letra B. Está embolada aqui, mas é 2, 7, 1 e 5. Ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.